Eu nunca tive bicicleta ou videogame. Agora eu quero um mundo igual Cidadão Kane. Assim como o Cidadão Kane, todos querem um mundo, ou pelo menos ter contato com ele. É aí que a televisão entra em cena. Mais precisamente a Rede Globo, que há muito tempo vem sendo um monopólio na indústria televisiva. Cheio de preconceito, entretido com qualquer lixo dominical, iludido pela distorção dos fatos no jornal. E aí, Tinga? Oba! Que delícia! Buscando manter a base que a fez ter sucesso, dificilmente a Globo muda sua programação. Às vezes altera apenas a aparência do programa, mas mantendo a ideia original, como por exemplo a Central da Periferia, apresentado pela atriz e apresentadora Regina Casé, um programa voltado para o público mais humilde das periferias do Brasil. Bateria arrebenta, todo mundo comenta, que feito que meta o programa domingo, esquenta. Atualmente, esse programa passou por uma repaginada e está de volta na programação da Rede Globo, agora chamado de Esquenta. Segue a mesma linha de seu antecessor, sempre voltado para a periferia, como uma forma de mostrar que a Rede Globo se importa e se identifica com a massa. Já o Domingão do Faustão, que estreou em 1989, continua na programação dominical da emissora. Aí, galera, presta atenção que dos estúdios da Globo aí, aqui no Rio de Janeiro, do Projac, com essa super galera. Olhe bem, preste atenção. Outros que também se mantêm na programação é o Fantástico, conhecido como Show da Vida, que desde 1973 faz parte da programação da emissora. Eu leio nos jornais novas notícias de guerra e mortais. O jornalismo da Rede Globo também mantém sua base, ainda com o Jornal Nacional como carro-chefe e que lidera nos rankings de audiência. Boa noite. Boa noite. Bom dia, hoje nós estamos apresentando o trabalho aí do Cidadão Kane. Eu estou aqui com o Marcelo Bonfredini para a gente fazer algumas perguntas para ele. Eu gostaria de saber, Marcelo, o que você costuma assistir na televisão? Na verdade, eu assisto mais os canais fechados, Discovery, History, National Geographic, e os noticiários dos canais abertos. Eu não tenho uma emissora fixa, na verdade. Eu estou assistindo o Jornal Nacional, aí o Jornal da Band, estou assistindo meio que aleatório. Certo, então, mas aí na parte da televisão aberta, o seu foco é só noticiário? É a parte do noticiário mesmo. Noticiário. Que na verdade é o que eu tenho tempo, na verdade, para estar assistindo. E aí o tempo que eu tenho vago é para me informar mesmo. Certo, e como lazer, você tem o costume de assistir televisão aberta também, assim, de domingo, assistir um... Assisto, às vezes até assisto, mas depende muito do dia, do que está passando na emissora, que às vezes por um programa X eu acabo assistindo. Entendi. Qual é o tipo de programa que você costuma assistir quando você vê Fora o que eu falei dos jornais, raras vezes, mas bem raro eu assisto alguma novela, assisto algum esporte, jogo de futebol, Certo. E o que você acha do conteúdo que é passado hoje em dia nas programações da televisão aberta? Na verdade, a televisão aberta, diante da televisão fechada, ela tem outro propósito. Como ela é segmentada por um país ou por uma região, ela é envolvida por manipulação, que é conhecido como estética e cultura de massa do século XX. A manipulação
manipulação, ela existe a partir do momento que você escolhe a formatação das palavras e o que vai passar naquele horário para aquele público. Então, o Jornal Nacional da Globo, ele vai ter uma estrutura para manipular. Então, o que ele começa? Ele começa com assuntos meio trágicos, e aí ele começa a falar algumas curiosidades e finaliza com esporte, para finalizar bem, para vir uma novela, vir alguma coisa para entreter. Então, até a forma como eles falam no próprio jornal é envolvido por alguma coisa, por bens políticos ou outros patrocínios. Dá um tempo aí. Bom, Marcelo, você falou de manipulação. Eu gostaria de... Bom dia. Hoje nós estamos apresentando o trabalho aí do Cidadão Kane. Eu estou aqui com o Marcelo Bonifredini para a gente fazer algumas perguntas para ele. Eu gostaria de saber, Marcelo, o que você costuma assistir na televisão? Na verdade, eu assisto mais os canais fechados, Discovery, History, National Geographic, e os noticiários dos canais abertos. E aí eu não tenho uma emissora fixa, na verdade. Eu vou assistir no Jornal Nacional, aí no Jornal da Band, eu assisto meio que aleatório. Certo, então, mas aí na parte da televisão aberta, o seu foco é só noticiário? É a parte do noticiário mesmo. Noticiário. Na verdade, é o que eu tenho tempo, na verdade, para estar assistindo. E aí o tempo que eu tenho vago é para me informar mesmo. Certo, e como lazer, você tem o costume de assistir televisão aberta também, assim, de domingo, assistir um? Assisto, às vezes até assisto, mas depende muito do dia, do que está passando na emissora, que às vezes por um programa X eu acabo assistindo. Entendi. Qual é o tipo de programa que você costuma assistir quando você vê Fora o que eu falei dos jornais, raras vezes, mas bem raro, eu assisto alguma novela, assisto algum esporte, jogo de futebol, Certo. E o que você acha do conteúdo que é passado hoje em dia nas programações da televisão aberta? Na verdade, a televisão aberta, diante da televisão fechada, ela tem outro propósito. Como ela é segmentada por um país ou por uma região, ela é envolvida por manipulação, que é conhecido como estética e cultura de massa do século XX. A manipulação, ela existe a partir do momento que você escolhe a formatação das palavras e o que vai passar naquele horário para aquele público. Então, o Jornal Nacional da Globo, ele vai ter uma estrutura para manipular. Então, o que ele começa? Ele começa com assuntos meio trágicos, e aí ele começa a falar algumas curiosidades e finaliza com esporte, para finalizar bem, para vir uma novela, vir alguma coisa para entreter. Então, até a forma como eles falam no próprio jornal é envolvido por alguma coisa, por bens políticos ou outros patrocínios. Bom, tá certo, então. Eu agradeço a sua presença, Marcelo Bonifredini. Obrigado, viu? E a gente vai dar continuação aí com o Cidadão Kane. Outro ponto forte da emissora são as novelas, que além do entretenimento, também causam impactos culturais e movem um grande mercado, levando as pessoas a consumir produtos relacionados a algum personagem. Com isso, houve a criação da Globo Marcas, que funciona como a loja oficial da emissora, vendendo desde CDs e DVDs até roupas usadas em algumas novelas. Já os impactos culturais causados pelas novelas da Globo são muito fortes e chegam a parar o país, como por exemplo em 1988, na novela Vale Tudo. O país inteiro queria saber quem matou Odete Roitman. O mesmo aconteceu recentemente com a novela Avenida Brasil. Nesse caso, todos queriam saber quem matou o antagonista da novela, o Max. Essa polêmica tornou a novela uma febre internacional, sendo vendida para mais de 90 países.